Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 30 de novembro de 2024, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro só tem uma chance. Ele está cercado. E prender o Bolsonaro preventivamente, neste momento, para o Supremo Tribunal Federal é complicado para a Polícia Federal, para a PGR, para o PGR, que é quem teria que fazer o pedido. É complicado por quê? Porque o Bolsonaro não fez nada além do que ele já vinha fazendo. Ele continua incitando ódio contra a Polícia Federal, contra o Supremo, contra o PGR, contra todas as autoridades e agora até contra aliados, né? O advogado dele está acusando aliados. O problema é o seguinte: de acordo com a lei que prevê a prisão preventiva, essa prisão ela deve se dar no contexto de uma tentativa de atrapalhar o processo, numa tentativa de fuga ou também, de alguma maneira, se ele ameaçar a ordem pública. Existe a interpretação de que ele poderia ser preso por ameaçar a ordem pública ao ficar atacando, criticando, caluniando as autoridades, dizendo que está sendo perseguido. Ele cria ódio. Tanto é que o tal tio França, o homem-bomba, lá em Brasília, ele foi lá, explodiu o STF, com base no quê? Com base naquilo que diz o Bolsonaro. Muito bem. O que acontece é que isso não é considerado um motivo tão claro assim para a sociedade, tão inquestionável, porque aí vão dizer que é liberdade de expressão, que ele pode se queixar dos seus captores, tal. E na verdade o Lula, por exemplo, antes de ser preso, ele também dizia que estava sendo perseguido. Então não é fácil de fazer essa prisão preventiva, mesmo diante do fato de que gente inspirada no Bolsonaro tem feito loucuras. O que é preciso ser feito então? É preciso, na verdade, nada deve ser feito. Se ele se portar direitinho, se ele não fizer nenhuma loucura, se ele não tentar fugir, se ele não tentar destruir provas, se ele não tentar intimidar testemunhas, ele vai aguardar o processo em liberdade e só vai ser preso depois que o processo, todos os processos dele transitarem em julgado, ou seja, ele tiver esgotado todos os recursos. Isso não demora tanto. Estão prevendo aí que se houver muito recurso da defesa dele, que vai haver, deve demorar quase um ano, não um ano. Então ele seria preso lá, a condenação dele deve se dar lá para maio do ano que vem, mas aí ele vai ter recursos, vai ter uma série de coisas. Isso pode chegar até o fim de 2025. Muito bem, o que é que acontece? Nesse inteirinho, o Bolsonaro vai continuar incitando, e não se sabe aonde isso pode nos levar. O que é que seria o ideal neste momento? Era que ele tentasse fugir, por exemplo. E o STF está dando corda para o Bolsonaro, para ele tentar fugir. Veja, se o Bolsonaro tivesse sofrido uma prisão preventiva quando ele foi se abrigar na Embaixada da Hungria, provavelmente a essa hora ele já estaria solto, porque não tinha nenhuma prova. Ele saiu da Embaixada da Hungria, ele entrou, ficou e saiu, então não tinha nenhuma prova de que ele pretendia ficar lá, até porque ele saiu da Embaixada. O que é que acontece então? Com toda essa situação que ele está vivendo, com os aliados inclusive querendo fazer delação premiada contra ele, é muito possível que o Bolsonaro pire e tente fugir. E o STF está dando corda para ele. E aqui, o fato de eu estar dizendo isso, não é nada que ele mesmo, a defesa dele, não saiba. Mas, na verdade, existe aí toda uma possibilidade
de ele fugir. Se ele tentar fugir, inclusive como os aliados dele estão pedindo, porque o Bolsonaro está sendo pressionado a fugir. E ele está também numa outra situação, aí o STF está dando corda para ele. Ele está numa outra situação ele está jogando a culpa dos seus atos nas costas dos aliados mais próximos, do círculo próximo, do núcleo duro do bolsonarismo, como Braga Neto, como o general Heleno, que acabam de falar em quebra de confiança com o Bolsonaro. E todos os outros indiciados estão protestando contra o Bolsonaro, estão dizendo que a defesa dele está complicando a vida de todo mundo. Ou seja, também há possibilidades de delação. Bolsonaro pode tentar chegar a essas testemunhas, aos outros indiciados, com quem ele não pode falar. É outro motivo para a prisão preventiva. Não é? Então o STF está dando corda para o Bolsonaro, está dando corda e está dando corda. Vamos ver algumas matérias que eu separei aqui para a gente entender melhor o que é que está acontecendo. Vamos lá. Aqui você tem, por exemplo, a fuga de Bolsonaro apontada pela PF foi celebrada como jogada de mestre nas redes. O papel de Augusto Heleno, que segundo investigações comandaria gabinete do golpe durante a ruptura, também foi pauta em grupos bolsonaristas na ocasião. Ou seja, a conclusão da Polícia Federal de que o Bolsonaro fugiu do Brasil para os Estados Unidos para evitar prisão, para aguardar os desdobramentos da intentona golpista, depois dele deixar o governo em 8 de janeiro de 2000, deixar o governo no final de 2022, foi comemorado, tudo isso foi comemorado pelo gado, pelo bolsonarismo, achando que ele era um gênio, uma jogada de mestre, não é? E, enquanto isso, você veja, general preso por plano de assassinato está transtornado, dizem interlocutores. Mário Fernandes está detido desde o dia 19, numa cela militar no Rio de Janeiro. E preso em uma cela do batalhão do Exército do Rio, o general da reserva Mário Fernandes está transtornado, muito triste e preocupado com a família. Ele está da mesma forma que estava o Mauro Cid. Ele foi preso no dia 19 e até agora continua preso, não há previsão. O Bolsonaro está jogando nas costas dele o plano para matar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes, e esse sujeito é uma bomba ambulante, não é? Ele é o garganta profunda, ele é o sujeito que, se ele resolver falar, o Bolsonaro está lascado, porque aí é uma delação de alguém que é muito próximo dele. Há provas contra ele e ele pode dizer, olha, foi o Bolsonaro que mandou fazer tudo isso, não é? A defesa do Bolsonaro pode prejudicar-os demais, diz advogado de um dos indiciados, e todos os indiciados estão revoltados, inclusive o próprio Braga Neto e o próprio general Heleno, não é? Eles também estão falando de quebra de confiança, porque o Bolsonaro os abandonou. O Bolsonaro pode se asilar em outro país? Pode, mas existe uma possibilidade de, se ele for tentar se asilar em outro país, de o asilo não ser aceito. Na Embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, ele pode conseguir talvez asilo se o Trump interferir, mas os Estados Unidos, assim como o Brasil, são um país em que ninguém tem o poder absoluto, né? Então precisa de ver como é que a diplomacia, o judiciário norte-americano veria isso, porque se ele fosse abrigar nessa embaixada, o Brasil poderia entrar na justiça americana, por exemplo, para que não deixasse o Bolsonaro ficar lá. O asilo, ele é concedido quando a pessoa prova que está sendo perseguida por motivos políticos. O Bolsonaro pode provar isso, com toda essa quantidade de provas que há contra ele?
Então, mas de qualquer forma ainda é a melhor chance que ele tem para não ser preso é fugir. O Bolsonaro ele tem duas possibilidades. Ele fica desconversando, cita embaixada, aliados dizem que não há oferta de asilo, oferta pode não haver, mas asilo ele pode pedir, não é? Então, o que acontece é que o Bolsonaro ele tem duas opções. Ou ele fica aqui no Brasil e espera ser preso, ou ele simplesmente foge. Se ele ficar aqui, ele vai ser preso. Ele sabe que ele vai ser preso. Não tem Donald Trump, não tem Vingadores, não tem Liga da Justiça, como gostam de dizer os bolsonaristas. Ele vai ser preso porque tem muita prova. E daqui a pouco vai ter delação. Ele está metendo os pés pelas mãos, está jogando a culpa nas costas do Heleno, do Braga Neto. Esses caras não vão para a cadeia pelas mãos do Bolsonaro. Eles não vão para a cadeia pelas mãos dele. Eles vão simplesmente fazer uma delação. Na verdade, a informação que eu tenho é que já estão negociando, não é? E o Mário Fernandes, o general, esse está no mesmo estado do Mauro Cid e do Anderson Torres. Ele está desesperado, há muita prova contra ele. Com todas essas provas, ele vai ficar na cadeia muito tempo. Esquece família, esquece tudo, vai ficar na cadeia muito tempo. Todos eles vão ficar muito tempo na cadeia. O general Heleno é um idoso, ele vai ficar um tempo na cadeia que ele pode não sair vivo de lá. O Braga Neto também é idoso, né? Bolsonaro também é idoso. Então, a única chance de Bolsonaro escapar, só existe uma chance dele escapar da prisão, é fugindo. E se ele fugir, aí o STF pode prendê-lo. Então o STF está dando corda, está tudo sendo divulgado, está deixando ele soltinho aí, ele está fazendo o que ele quer. Provavelmente ele não viu ninguém vigiando-o, né? Vamos ver se tem ou se não tem. Porque, na verdade, a fuga é algo fácil. Veja, estamos aqui num sábado, estou gravando esse vídeo num sábado. Ele pega o carro agora, com um filho, com qualquer um, carro bom, potente, vai até o Paraguai, né? No Paraguai ele entra assim. Ele pode entrar legalmente ou ilegalmente. Ele tem recursos para pegar um helicóptero de um lado e descer do outro. É muito fácil. Eu digo para você que é muito fácil. Pode fazer isso na Argentina também. Aliás, vai bater um fio para o Milei. O Milei dá uma força aí. E o Milei esconde o Bolsonaro lá. E a Polícia Federal não vai poder fazer busca dentro da Argentina. E se ele estiver escondido lá, o Milei pode fazer corpo mole para fazer busca. Aí é só esperar um avião levá-lo para qualquer outro lugar, para os Estados Unidos. Então não é difícil dele fugir. Ele tem uma boa chance de fugir e escapar da cadeia. E o STF está pagando para ver, né? Sabe que ele pode até conseguir fugir, mas se ele não conseguir, já existe a razão para ele aguardar o julgamento preso. Quem vai ganhar essa aposta? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.